Hollow Knight. Eu finalmente criei vergonha na cara e resolvi zerar esse jogo depois de muito tempo. E como um bom e velho Metroidvania, eu precisava cumprir certos objetivos e adquirir também algumas habilidades para conseguir chegar até o final do jogo. Só tinha um problema, o mapa do jogo é gigantesco e eu não fazia a mínima ideia de como conseguir fazer isso. E como eu descobri? Bom... Enterre minha mãe pálida e leve, que isso? Enterre meu pai com os olhos fechados. Enterre minhas irmãs de duas em duas. E quando acabar... Que isso, véi? Depois de ver essa música completamente normal, eu resolvi continuar minha exploração aqui no jogo, né? Só que eu não precisei de andar muito até encontrar meu primeiro problema. Eu queria seguir por esse caminho, mas tinha um cidadão extremamente tímido bloqueando a passagem. Aí toda vez que eu tentava chegar perto pra socar ele se escondia. Então, se eu quisesse continuar minha jornada, primeiro eu precisava descobrir uma maneira de acertar esse miserável de longe. E como eu ainda não conseguia continuar, resolvi dar algumas voltas pelo lugar. Foi aí que eu vi alguém cantarolando baixinho. E eu finalmente encontrei o verdadeiro protagonista desse jogo, o Conifer. Eu lembro desse carinha. É o carinha do mapa, né? Graças a Deus. E depois de gastar 30 gel no mapa, pelo menos agora eu tinha uma ideia de onde eu pelo menos estava. Bora ver o que tem aqui no final disso, né? E no meio do caminho eu também encontrei essa minhoquinha aqui que eu não fazia ideia pra que servia no momento. Então, uma minhoca. O que essas minhocas dão no fim, hein? Pra libertando elas. E de brinde, depois de subir um pouco, eu encontrei o que seria meu meio de transporte durante boa parte da jornada. Quer dizer, durante tudo, né? E como eu já estava aqui em cima, eu aproveitei para dar aquela passada em Dirtmouth. Foi lá que eu encontrei a esposa do Conifer e finalmente comprei uma bússola. Eu me senti até mais leve agora. O que importa aqui agora é a bússola. Pelo menos pra ficar um pouco menos perdido. Bom, e obviamente não adiantou de nada e foi justamente nessa exploração completamente aleatória que eu acabei encontrando o meu primeiro chefe aqui no jogo, a Mãe Mosca. A gente podia ter me curado antes, não deu pra curar. E olha, pra um primeiro chefe, ela não era exatamente a coisa mais assustadora do mundo. Calma, minha filha. Vai deixar eu curar? A luta era basicamente um jogo de ping-pong, ela subia, descia de novo. Ai. Nossa, vai parar hoje não? Depois de alguns ataques, já estava tudo resolvido. Oi? Boa, abriu. E logo aqui embaixo eu já encontrei o Sly, que posteriormente vira um vendedor lá em cima e você consegue ir lá comprar coisas na loja dele depois. Bom, e salvei o coitado e continuei prosseguindo. Ok, isso aqui não parece um bom sinal. É, realmente. Toma. Toma. Eu ia falar que ia curar. O moveset dele é bem lento, então acaba que tem muita janela pra você pensar antes de tomar o hit do nada, então a luta acabou sendo fácil também. Só que aparentemente ele ainda não tinha entendido que a luta tinha acabado. Então eu continuei estapeando a cara dele até ele finalmente ir pra vala. Acabou. Era um fantasma dentro dessa armadura gigantesca aqui. Brasão da cidade. Por agora eu não sabia nem pra que servia, mas mais pra frente vai ser um item bastante importante. E ainda que na encruzilhada esquecida, após derrotar o falso cavaleiro, o caminho finalmente estava livre pra eu poder seguir em frente. Então fui até o Monte Ancestral, até encontrar uma velha xamã que morava numa caverninha cheia de luz. E bom, depois de algumas palavras ela decidiu me conceder um presente.
que era simplesmente uma das habilidades que ia me ajudar a avançar aqui no jogo, o espírito vingativo. Só que quando eu acordei, eu percebi que eu estava do outro lado da porta, e aparentemente aquele presente vinha com um pequeno preço. Ela tinha me pedido para me derrotar um monstro que estava aqui atormentando a vizinhança, então eu fui lá resolver o problema. Ah, é o mesmo carinha lá da floresta. Nossa senhora, mas espera ele tacar, aí eu encho e bato nele. E de quebra, eu ainda achei um amuleto aqui jogado, que é basicamente o que vai fazer sua build aqui dentro do jogo. E com a criatura derrotada eu poderia seguir até o caminho verde e resolver as minhas pendências que eu tinha deixado pra trás. E logo no início eu encontrei uma figura misteriosa me observando lá de cima. Eu tentei alcançar ela, mas óbvio, não consegui. Então ela só pegou e foi embora mesmo. Bom, e como de costume... Mano, eu não vi esse buraco ali. Continuando perdido aqui no mapa, eu encontrei novamente o meu salvador aqui. E claro, né, o mapa agora estava o dobro do valor. E por esse lindo bosque, eu também encontrei uma criatura que de início eu pensei que seria um boss. Sei o que? Boss? Mas não, era só um monstro que queria que eu anotasse os bichos no diário dele mesmo. E novamente, a figura misteriosa apareceu. E como de costume, ela correu de novo. E para eu conseguir alcançar ela, eu teria que dar a volta por cima do bosque. E no meio do caminho, eu achei um indivíduo que estava em perigo. Então eu resolvi ajudar ele. Boa. Quem que é esse velho? Tá morto? Uai. Ah não, tá morto não. Salvei ele, ainda fui humilhado. E depois dela tanto fugir de mim, finalmente chegou a hora da gente tirar essa conversa limpo. Toma. É, não deu pra desviar, tava embaixo do... Será que ela deixou curar? Nossa, foi teleguiado em mim. Deixa eu curar. É, não deu. Calma, essa não contou. Depois que eu aprendi o moveset dela, eu voltei mais preparado. É, foi simples, foi simples. E depois de finalmente derrotá-la, eu consegui do que pra mim é uma das melhores habilidades aqui no jogo, o manto de asa da mariposa. E justo quando eu estava indo embora, apareceu 3 máscaras na minha frente, que seriam nossos principais objetivos daqui pra frente. E meu próximo destino estava logo abaixo de mim, os ermos fúngicos. Logo na entrada eu já encontrei um comerciante extremamente confiável, chamado Come Pernas. Uma formiga. Mas de ruim ele só tem o nome, porque os amuletos são bons pra caramba, tá? Deu ruim. Ai! Calma, deixa eu sair daqui. Boa. Muito bom. E depois de descer o cacete nesses 2 cogumelos gigantes, eu segui até a Vila Louva-a-Deus. E surpreendentemente, eu peguei uma habilidade que estava jogada no chão. Essa aqui foi de longe a mais fácil de pegar aqui no jogo.
Mano, eu acho que não era pra eu estar nessa área, velho. Tem muita parede de... pra usar com pulo duplo aqui, eu não tenho. Não, e eu estava errado. Eu estava justamente no lugar certo. Porque era exatamente neste local que a gente ia pegar essa habilidade. A garra de louvar a Deus. E com essa habilidade, eu consegui alcançar lugares que eu não podia antes. Então aproveitei pra salvar essa NPC bonitinha que tava aqui em perigo. Então mandei ela pra casa do caramba. Mas antes de ir embora dessa região, ainda faltava um último desafio. Ô, louco. Bonito, hein? Não, calma. Tava curando. Não. Beleza. Bom, sabe aquele medalhão que eu peguei lá no início do jogo com aquele boss gordinho? Então, acabei de usar ele agora. E a minha passagem aqui pela Cidade das Lágrimas seria rápida, porque eu não encontrei muito o que fazer aqui. Então, caminhando rumo à cidade, encontrei a Hornet. E ela tava aqui numa fonte, aqui no centro da cidade. E ela me falou alguma coisa sobre a Marca do Rei. Ela parecia saber algo sobre mim que eu ainda não sabia, porque eu tava totalmente perdido aqui no jogo. E para conseguir entender pelo menos um pouco sobre a minha origem aqui no jogo, eu teria que seguir um pouco mais fundo nas ruínas de Hollow Nest. E após eu passar por um caminho infestado de bichos insuportáveis, principalmente esse aqui que fica teletransportando para cima e para baixo sempre que você tenta chegar perto dele, eu finalmente cheguei ao líder, ao pai deles. Tô brincando, nem sei se é o pai deles não. O que é aquilo ali? Nossa, não deu tempo. Ai, eu esqueci que vai rajada no chão. Sim, né? Fica meio complicado, que eu não consigo ver ele, não consigo chegar perto. Oi. É, foi mais fácil do que eu pensei que seria. Foi de segunda. Não, acabou. Falei cedo demais. Meu Deus. Morreu? De verdade agora? Bom, parece que sim. E após mandar o Mestre das Almas de berço, eu consegui aqui a nova habilidade no jogo, o Mergulho Desolador. E com essa habilidade, o meu próximo destino já estava muito perto aqui, que seria no Pico de Cristal. Aqui, esse maldito lugar. Não tinha vindo aqui antes. E aqui embaixo tinha um senhorzinho descansando aqui no banquinho, então eu tive que ter uma conversa rápida aqui com ele. Ué. Esse cara tem um PNG, velho. Para com isso. Ué, foi embora. Bom, e basicamente essa área aqui se resumiu em atravessar obstáculos e ter que lidar com inimigos chatos, né, como de costume. Principalmente essa mosca, ela sozinha conseguiu destruir toda a minha experiência nessa região aqui. E em geral a área aqui é bem curtinha, sem muita coisa interessante, então não demorou muito até eu chegar ao meu próximo objetivo. Que é isso? Então, interagindo com essa espécie de robô, eu consegui uma outra habilidade, sendo ela o Coração de Cristal.
E por esses lados também vai ter uma espécie de parkour que você tem que fazer até chegar na Xamã, aquela veinha lá do começo do jogo. Ela vai estar meio que presa numa espécie de cristal. Então após quebrar ele, eu peguei mais uma habilidade. Mas essa aqui não é importante para zerar o jogo. Mas vale a pena mencionar porque é uma habilidade muito útil, que me ajudou muito contra alguns bosses mais pra frente. Após concluir essa região, eu me joguei num buraco que tinha ali logo do lado da casinha da velhinha Xamã. E eu cheguei até a Terra do Descanso. Logo na Terra do Descanso, eu já interagi aqui com essas 3 torres, essas 3 pilares que tem uma máscara em cada uma. E novamente apareceu os 3 sonhadores. Mas pelo menos agora eu tenho a localização de cada uma delas. E após isso, eu entrei também no mundo dos sonhos, onde apareceu uma mariposa pra mim. E eu comecei a seguir ela. Ah, tá. E ela me entregou o Ferrão dos Sonhos. Com ele eu poderia acessar os sonhos de algumas criaturas espalhadas pelo reino. Após acordar, eu estava aqui deitado no recanto da vidente, e ela me explicou mais ou menos como que eu poderia usar o Ferrão dos Sonhos, antes de sair por aí acertando todo mundo. E ela me explicou também que ao entrar nos sonhos e derrotar certas criaturas, eu poderia coletar alguma coisa chamada essência, e aparentemente precisaria juntar bastante disso depois. Então agora eu tinha mais 3 novos objetivos pelo mapa, e uma arma que talvez me ajudasse a chegar até eles. E pela primeira vez no jogo inteiro, eu finalmente tinha uma direção. Com os 3 sonhadores marcados aqui no meu mapa, eu precisava escolher por onde que eu ia começar. Então, infelizmente, eu segui em direção à Estação da Rainha. E foi por ali que eu encontrei o caminho para uma das regiões mais agradáveis deste reino. Ninho Profundo. Eu não consigo nem descrever o quão desagradável essa área aqui consegue ser. Ela é basicamente um labirinto escuro infestado de insetos. É isso. E aqui também aconteceu coisas estranhas. Tipo esse clone meu que apareceu na minha frente e ele sempre ficava me vigiando. Oxi. Entendi. Por que tem esse boneco repetido meu aqui, esse clone meu aqui? E ele some quando eu chego perto. E seguindo ele depois, eu cheguei até um ninho e eu vi que eu tinha caído em uma espécie de armadilha. Que na verdade esse clone era uma aranha, um demônio, sei lá o que era isso. Ah, então era isso. Era um boss. Meu Deus, calma aí. Vai. Nossa, véi. Entendendo nada, velho. Nossa, que susto, velho. Nossa, esse bicho veio muito rápido. Filho de uma égua, velho. Mano, eu nunca vou acostumar com isso aqui. Então, basicamente, eu morri e morri novamente incontáveis vezes até chegar no resultado final. Tentei correr, não deu tempo. Que maldito. Boa. Infelizmente, saindo dessa região podre, eu caminhei rumo à aldeia distante, para encontrar enfim o meu primeiro sonhador. E após cair em outra armadilha, eu cheguei até o Covil da Besta. E andando por esses caminhos infestados de insetos e aranhas, eu cheguei até a sala onde que estava o corpo da Herba. Ela estava ali jogada no chão ali. Quer dizer, ela não estava jogada no chão, ela estava em cima de um caixão, não sei o que era também.
E aqui eu fiz a utilização da arma que a mariposa tinha me entregado anteriormente. Mãe? E aqui foi simples também, bastou usar o ferrão dos sonhos novamente, algumas vezes, e pronto, estava finalizado. O primeiro sonhador já tinha caído. E certo, depois de encontrar o primeiro dos 3 sonhadores, eu precisava continuar minha busca pelos outros 2. E graças ao passe do bonde, que eu tinha encontrado lá naquele inferno lá, eu consegui chegar até uma região que ainda não tinha explorado direito, a Bacia Antiga. Nossa, calma aí, minha filha. E mal sabia eu que nessa linda e bela região eu iria passar horas e horas em um único boss. 2.000 de coins. Se tiver boss aqui, eu estou lascado. Ué. Vixe, lascou. Nossa senhora, Carmei. Vai estar na minha mente. Tá me lendo. Nossa, Karma. Vai ser embaçado. Filho de mamãe, para com isso. Vamos dar pé nisso? Toma, já vai começar apanhando. Vai pular. Nossa, olha o predict que ele dá, velho. Não tô vendo nada. É, vai, faz aí, deixa eu me curar aqui em paz, vai. Aí, obrigado. Morreu? Ué, isso foi mais fácil. Esse foi mais fácil do que o Nosk. E quando você derrota o receptáculo, as portas se abrem e você avança até pegar sua próxima habilidade, a Asa do Monarca. Que é basicamente um pulo duplo aqui no jogo. E é útil pra caramba. Simplesmente uma das minhas favoritas agora. Pronto. Eu já estava começando a ficar preparado para os rumos finais do jogo. Mas antes de continuar seguindo a história principal, eu resolvi voltar para algumas áreas que eu tinha deixado para trás. E uma delas era a hidrovia real. Só que tinha um pequeno problema. Uma parte da região era coberta por ácido. Então, eu precisava de arranjar uma forma para abaixar o nível do ácido para assim conseguir chegar do outro lado. E a resposta para esse problema já estava aqui na entrada do bosque. Que é isso? Boss fight. Toma. Toma, toma. Tomei. Bagunça. Morreu? Morreu. Muito legal essa boss fight aqui.
Quer dizer, não é ele que é a resposta, né? Essa alavanca. A alavanca era a resposta. Essa alavanca fez os níveis de ácido lá da hidrorreal abaixar. Então assim eu consegui avançar na área, chegando até a próxima habilidade, a lágrima de Isma. Não foi lá uma habilidade tão importante assim, mas pelo menos agora o ácido não era mais um problema pra mim, né? E com mais essa região explorada, eu podia voltar ao meu objetivo principal, que estava localizado na borda do reino. Eu não vou ter dinheiro. E com certeza, os insetos dessa região competem com aquela mosquinha do bico de cristal pra ver quem é mais chato. E ali estava ela novamente, a Hornet. Mas dessa vez seria a batalha final, o teste definitivo para ver se eu era forte o suficiente para descobrir a minha verdade. A verdade sobre Hollow Nest. Toma, toma. Ai, não deu tempo. E no fim, ela me fez algumas perguntas e me deixou prosseguir. E dentro de uma carapaça imensa, eu peguei enfim a marca do rei. E quando eu pensei que estava tudo bem, tudo começou a desmoronar aqui na minha volta. E com a marca do rei adquirida, eu resolvi voltar até a bacia antiga, lá no final, chegando até uma porta que seria aberta para quem possuísse a marca do rei. E passando por ela, chegamos ao abismo. É uma área gigante coberta de carapaças de receptáculos, basicamente. E durante meu caminhar inteiro, eu estava sendo atormentado por essas almas formadas, se não me engano, pelo vazio, até que eu precisava atravessar até o outro lado desse mar de escuridão. Então subi até o farol, liguei o farol e consegui atravessar o mar. Isso tudo sem complicação nenhuma. Foi até estranho. Muito estranho, mas continuei seguindo meu rumo, até chegar em uma das habilidades mais importantes que eu encontraria nessa aventura. O Manto Sombrio. Que é meio que uma versão mais poderosa do meu dash, mas que agora eu poderia atravessar inimigos, esquivar de ataques e também algumas paredes do vazio, que eu não conseguia atravessar antes. E conversando com a Hornet antes de sair aqui do abismo, ela me falou sobre não ir pelo caminho mais fácil. E de início eu não tinha entendido ainda o que ela quis dizer com isso. Então eu só fui atrás dos outros sonhadores que ainda faltavam. A primeira era a Monamon, que ficava lá no arquivos da professora. Pra chegar até ela, eu tive que passar primeiro pelo Cânion da Neva, que é uma área muito linda, repleta de águas vivas, não muito amigáveis. Ai... E logo na entrada aqui do arquivos da professora, eu encontrei esse indivíduo aqui novamente, que eu tinha achado ele anteriormente, que é o Kirel. E bom, parece que ele também encontrou o que ele estava procurando. E após eu xeretar e bisbilhotar aqui todo esse ambiente, apareceu uma boss, que era uma espécie de uma água-viva gigante, chamada Umu. Ou Umu, sei lá. E pra minha alegria, essa aqui foi uma boss fight que eu não tive que fazer sozinho, pelo menos. Eu não causava dano nela, então o Kirel aparece e sempre que ele tirava a proteção dela, eu conseguia atacar ela depois. Finalizando a luta, depois que eu fui perceber que o Kirel era um portador da máscara de um dos 3 sonhadores. E pelo que entendi, quando a professora se tornou uma sonhadora, ela se colocou uma proteção a mais. Proteção essa que só seria rompida com a máscara que foi confiada ao seu aprendiz, que ia romper o selo e nos ajudar a dar mais um passo na nossa jornada.
última sonhadora estava localizada lá no pináculo do observador, aqui mesmo na Cidade das Lágrimas, mas lá em cima. Porém, tinha um pequeno obstáculo entre o caminho. Beleza, acabou? Acabou. Então, após derrotar os Cavaleiros Sentinelas, eu me direcionei até o pináculo do observador, onde estaria Lúren. E naquele momento, eu estava cada vez mais próximo do fim da minha jornada. E conquistando os 3 sonhadores, finalmente o selo que trancava a porta foi rompido. Mas antes de ir ver o que tinha do outro lado, eu resolvi ir fazer alguns preparativos. Bora. Ok. Não tá ok. Fica aí. Todos. A segunda parte, né?
Bom, definitivamente esse aqui não era o final que eu tava esperando. Depois disso tudo, eu ficar aqui dentro preso? Jamais. Então, eu decidi ir atrás dos outros finais. Mas pra isso, eu precisava fazer algumas coisinhas antes. E aqui nos Jardins da Rainha, o nosso primeiro item necessário para os outros finais seria um amuleto. E a primeira parte desse amuleto estava aqui com a Dama Branca. Então, ela simplesmente nos deu como presente. Mas ainda faltava a outra metade. E para conseguir pegar ela, eu primeiro precisava despertar o Ferrão dos Sonhos. E isso dá um trabalhinho. Praticamente tive que reenfrentar grande parte dos bosses que eu tinha enfrentado antes, porém agora no mundo do sonho. Finalmente! Meu Deus, não aguentava mais. Agora eu consigo acessar outros lugares. E após coletar muita essência e matar variados bosses, quer dizer, alguns eram repetidos, né? Eu poderia acessar o Palácio Branco e pegar a outra metade do amuleto. Beleza. Não. E pronto. Estamos com as duas peças do amuleto. Agora era só equipar, descer até o abismo e transformar ele no coração vazio. Graças a Deus, velho. Tô saindo desse lugar. E aqui já muda, né? Porque agora a Hornet fica aqui à nossa espera, na entrada do Ovo Negro. Não. Calma aí. Esse final aqui é ainda pior. Porque antes eu estava pelo menos sozinho. Agora eu fiquei preso aqui com ela. Eu saí de uma situação ruim pra colocar outra pessoa numa situação ruim junto comigo. Não. Eu não vou aceitar esse final também. Então eu voltei mais uma vez pra tentar descobrir se existia um jeito de acabar com tudo isso de verdade.